Olá! Sabia que presos custam mais do que estudantes no Brasil? O país gasta cerca de R$ 2.400 por mês com cada detento. Isso é em média, viu? No Amazonas, por exemplo, o valor passa dos R$ 4.000. Já um aluno de escola pública custa R$ 2.200. Mas não é por mês, não, é por ano. Os custos com os presos são bilionários. Você acha que eles deveriam pagar pelas despesas? Um custo anual de 28 bilhões para o erário público. E quem paga isso é o contribuinte. Mais de 77% das unidades prisionais não têm espaço ou não têm módulos de trabalho. O que acontece com o preso que não tenha condições de trabalhar ou que não tenha condições de pagar? Um projeto de lei aprovado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado determina que o preso tem a obrigação de ressarcir o Estado, seja por meio de recursos próprios, se ele tiver dinheiro, ou se não tiver, deve trabalhar para pagar. A ideia é bem vista pela sociedade, mas especialistas ouvidos em audiência pública alertam que com o sistema prisional em crise, a questão é complexa. Veja o que eles pensam agora, no Em Discussão. Eu conversei com o juiz lá, doutor Albino Coimbra, do Mato Grosso do Sul, juiz da vara penal lá, que cuida mesmo, né? E lá nós temos uma experiência que eu diria já exitosa. Os presos lá do semiaberto, eles cuidam já do Parque Indígena, que é o Parque dos Três Poderes, eles fazem reforma em escolas públicas, poderiam fazer em parques públicos, em mais escolas estaduais. Isso tudo é uma decisão política, porque hoje o sistema carcerário nosso é um caos. Os presos estão ali amontoados. E o que me chamou a atenção foi uma declaração da ministra-chefe da Suprema Corte, a desembargadora Carmen Lúcia, que um preso hoje custa mais por ano do que um aluno no ensino médio. O Brasil passou recentemente a Rússia no sistema carcerário. Nós, infelizmente, ocupamos o terceiro lugar em número de presidiários. Isso traz um custo anual de 28 bilhões para o erário público. E quem paga isso é o contribuinte. Louvável iniciativa do senador Moca de, enfim, induzir a promoção do trabalho, né, no sistema prisional, que hoje, como vemos, é de fato deficitária, essa oferta de trabalho e a utilização do trabalho como um mecanismo de reintegração social da pessoa privada de liberdade. No entanto, me parece também que é preciso a gente ponderar algumas questões, né? Ao se criar uma obrigação, quer dizer, a necessidade de ressarcimento pelo seu período de estadia na prisão, numa instituição prisional, a iniciativa é, de fato, que aquele que não tem condições possa trabalhar e ressarci-lo, mas também parece que me gera um outro incômodo, que eu acho que seria o objeto do nosso debate aqui também. Afinal de contas, aquele que tem condições, ou seja, aquele preso, claro que é a excepcionalidade do nosso sistema prisional, mas aquele preso que tem condições de ressarci-lo não estaria, portanto, sujeito à disciplina do trabalho para realizar esse ressarcimento. Então, essa pergunta acho que é importante para a nossa reflexão, uma vez que pode gerar, inclusive, as condições diferenciadas de detenção que tanto incomodam a população brasileira como um todo, né? Esses tais crimes de colarinho branco ou esses presos especiais hoje se encontram muitas vezes em unidades separadas, não arcam com os custos, né, de sua detenção, mas estão em condições muito diferenciadas daquilo que seria o sistema prisional geral. Então, acho que aqui é importante trazer essa reflexão, uma vez que pensar em sistema, a ideia de um sistema, também pressupõe a ideia de uniformidade e, sobretudo, de isonomia de todos os cidadãos perante a lei. O fato que você levanta de que o cara que pode pagar de colarinho branco, eu acho que o pior é o cara que pode pagar e não paga, e quem paga por ele é o contribuinte. O cara pode pagar, não paga, não trabalha e fica lá 24 horas na ociosidade. Né?
E o pior de tudo, os mais letrados são aqueles que ficam lendo o livro e descontando tempo para diminuir a pena. Dados importantes para a gente trazer aqui. 15% da população prisional está envolvida com atividades laborais e 12% envolvidas com atividades educacionais. Não é falta de interesse, não é falta de demanda, até porque eles têm um grande incentivo que é a remissão da pena, pelo trabalho na ordem de 3 dias, um dia menos da pena, e pelo estudo a cada 12 horas, divididos em 3 dias, uma redução de um dia na sua pena. A gente vem investindo em unidades prisionais, comprando equipamentos, comprando insumos e uma qualificação profissional para essa oficina começar a rodar. Só que, infelizmente, mais de 77% das unidades prisionais não têm espaço ou não têm módulos de trabalho. Então, hoje, a gente tem um limite de espaço adequado para essa oferta de trabalho. Mesmo que a gente quisesse fazer um grande mutirão, a gente não conseguiria ofertar para um número maior de presos. É de conhecimento pleno que as unidades prisionais não reúnem condições, as suas instalações físicas não reúnem condições para o desempenho de um ofício, e se exigir do detento, do recluso, a obrigatoriedade do trabalho, que é um dos princípios do trabalho do preso, né, a obrigatoriedade, é claro que nós temos que transpor diversos obstáculos, e o principal que eu vejo trata-se da arquitetura das unidades prisionais, que não contemplam o desempenho de uma atividade ou do desenvolvimento de um ofício. Trago aqui algumas fotos sobre o sistema prisional, a vulnerabilidade que isso traz. Quando a gente fala em encarceramento em massa, a gente está discutindo o crescimento da população prisional de uma forma descontrolada. Não tem como o executivo dar conta de construir novas unidades prisionais e mais, porque também não adianta só construir. A gente está falando de servidores para atuar ali dentro, a gente está falando de serviços que devem entrar ali dentro, e serviços esses que sequer são possíveis de serem apresentados para o sistema prisional atual na forma como ele está. Isso aqui é uma unidade prisional em Roraima. Parece uma favela. Mas porque não tem espaço para vivência, sequer tem espaço para as pessoas ficarem lá dentro. A taxa de ocupação está em quase em 200%. Quase 2 pessoas ocupam o lugar de uma. Essa é a alimentação, essa é uma alimentação do Rio de Janeiro, que é dado, que é pago, a gente paga alimentação para eles todos os dias. É esse o custo do preso. É para essas condições, em que muitas unidades, dentro da cela, você tem que manter uma mini lanchonete, porque o Estado sequer consegue fornecer alimentação diária. Não estou nem falando de outros tipos de serviços, como saúde, o direito à educação. A gente sabe que a educação, hoje, pela nossa Constituição Federal, é obrigatória do Estado. A educação básica, ensino fundamental e ensino médio, é obrigação do Estado. Cerca de 89% da nossa população prisional não tem a educação básica completa. O que acontece com o preso que não tenha condições de trabalhar ou que não tenha condições de pagar? Uma vez que a oferta, né, já limitada, já insuficiente nessas unidades, o que acontece com esse que não terá condições de ressarcir o Estado pelo seu período na prisão? Só vai trabalhar o preso em que o organismo, o presídio, tem condição de fazer. Ele não será penalizado se o presídio não der condição dele fazer. Ninguém está dizendo que quem não tem condição de trabalhar tem que trabalhar de qualquer jeito. Não é isso. O projeto aprovado na CCJ tem 2 sugestões apresentadas pela senadora Simone Tebet, do MDB do Mato Grosso do Sul, que tocam exatamente nesse ponto. O preso que não tem dinheiro nem condições de trabalhar não deve nada ao Estado quando sair da prisão. Mas o mesmo não acontece com quem tiver dinheiro e mesmo assim se recusar a pagar. Esse vai ter o nome inscrito na dívida ativa da Fazenda Pública. E a propósito, será que o trabalho do preso pode aumentar o desemprego aqui fora? A ressocialização é o caminho, né? Agora, a sociedade irá cobrar da administração pública
um ponto de equilíbrio. Nós também não podemos beneficiar demais. Eu vejo que há muitos projetos, às vezes, de incentivo fiscal, ou então trazendo incentivos ao trabalho do preso, ao passo que o Estado hoje, o Brasil, está com um índice de desemprego altíssimo, né? Então, nós temos que sempre manter o equilíbrio para que esses incentivos eles não se traduzam tão somente no interesse econômico de empresários explorarem o trabalho do preso de forma a causar o que nós tentamos sempre afastar, que é a concorrência desleal. Então, há projetos que tiveram uma iniciativa louvável no início, mas foram desvirtuados de não controlar a limitação de presos. Então, a lei de execução penal estipula 10% para o regime fechado, mas existem, em alguns estados, a prática de se adotar o regime semiaberto e extrapolar em muito o limite de 10%, fazendo uma interpretação que, sob a ótica do Ministério Público do Trabalho, é equivocada, e temos decisões já do Tribunal Superior do Trabalho limitando em 10% também para o regime semiaberto. Quer dizer, essas pessoas que querem explorar o trabalho de preso, nós não simpatizamos com essas iniciativas. Eu tenho uma instrução num processo judicial que o preso ele trabalhou 1 ano e meio costurando bolas e não recebeu 1 centavo. Era R$1, R$1,50, alguma coisa. Quer dizer, não tem nem controle do Estado nesse sentido, quanto qual o trabalho que está sendo fornecido, como é que está sendo remunerado. Quer dizer, essa realidade do Estado também ter o apoio do preso, nós temos que incentivar. Claro, o Ministério Público do Trabalho incentiva o desenvolvimento do trabalho prisional. Agora tem que ter o controle, tem que ter a fiscalização. O trabalho, segundo a LEP, ele tem uma finalidade educativa e produtiva. Ele envolve em uma atividade que você possa produzir. O que a gente tem de status hoje de trabalhadores presos no sistema prisional? Dados de 2016 remontam aí um pouco mais de 95 mil presos trabalhando ou envolvidos em atividades laborais. Esse número foi crescendo até, como todo o país, também passou por um momento de desemprego, as vagas no sistema prisional também diminuíram, e agora a gente começa a retomar o crescimento desses presos trabalhando. A nossa realidade brasileira ela é completamente diferente de um estado para outro. Nós temos, sim, excelentes iniciativas, como foi abordado aqui em Mato Grosso do Sul, temos iniciativas excepcionais no estado de Santa Catarina, Espírito Santo, Minas Gerais, onde, por uma decisão de governo, existe o trabalho como uma meta. Então, lá se consegue ofertar vagas de trabalho. Temos unidades prisionais em Santa Catarina em que 100% dos presos trabalham. E, conforme a legislação, já há uma previsão da indenização de partes das despesas. Santa Catarina, por exemplo, ele faz com que a empresa banque um salário mínimo para cada preso trabalhador. Desse um salário mínimo, 1/4 volta para o sistema prisional em forma de indenização, e esse dinheiro ele volta para a unidade prisional, e os outros 3/4 do salário mínimo, que é o que a LEP exige, minimamente 3/4 do salário mínimo, eles são divididos aí. Uma parte vai para a família, uma parte fica para ele, e uma parte vai para uma pecúnia, em que, quando ele sair do sistema prisional, ele tenha como se fosse uma poupança e ele possa reescrever sua história de forma diferente. Essas unidades em Santa Catarina, por exemplo, são autossustentáveis. Esse 1/4 do salário que volta para dentro da unidade prisional faz com que os custos cheguem a zero. Então, a gente tem estratégias que já têm previsão legal e que podem se efetivar. A gente pode, então, refletir o que mais precisa fazer para que iniciativas interessantes e de sucesso possam ser espalhadas em todo o país e não fiquem restritas a algumas unidades. Me parece, portanto, que a gente precisa ponderar essas questões, uma vez que, afinal de contas, a legislação já prevê uma série de destinações para o resultado desse trabalho, tanto assistência à família, a indenização e, além disso, o pagamento dessas despesas, o ressarcimento dessas despesas, mas me parece também que sequer, são, salvo engano, 74% da população prisional, hoje, que está envolvida com atividades laborativas, não recebe sequer um salário mínimo. Ou seja, que destinação seria suficiente para manter os serviços básicos de funcionamento de uma prisão?
né? 1/4 de um salário mínimo. Aqui eu trago um outro dado importante sobre, daqueles 95 mil presos trabalhando, cerca de 1/3 eles estão envolvidos em atividade de apoio à unidade prisional. É o faxina, é o que faz a limpeza. Esse trabalho, embora ele tenha remissão da pena e ele tenha um significado, inclusive em termos de recurso, porque a administração prisional não precisa ficar contratando limpeza, isso é feito pela própria unidade, pelos próprios presos, mas esse trabalho não traz, normalmente, remuneração. E ele não traz uma qualificação profissional. Na saída desse preso, ele não tem um histórico para ele ingressar no mercado de trabalho de uma forma leal. Quando o assunto é violência, o Brasil tem apresentado números grandiosos. Mais de 500 mil de pessoas foram vítimas de homicídio nos últimos 10 anos. E só em 2016, mais de 60 mil pessoas foram assassinadas aqui no país. É uma taxa de 30,3 mortes para cada 100 mil habitantes. Só para fazer uma comparação, na Europa, em países como a Itália, a taxa em 2016 foi de menos de 1 morte para cada 100 mil habitantes. A nossa é 30 vezes maior. E em termos de população carcerária, nossos mais de 720 mil presos nos garantem a medalha de bronze nesse triste ranking mundial. Na nossa frente, só gigantes. China, com mais de 1,5 milhão de detentos, e Estados Unidos, com 2 milhões. Mas desses 3 países, o Brasil é o que tem o maior déficit de vagas. Falta espaço para mais de 350 mil detentos. Ou seja, tem o dobro de pessoas nas penitenciárias do que elas podem comportar. Temos dados ainda de 2016, mas que remontam aí a mais de 720 mil pessoas privadas de liberdade. 50% por crimes contra o patrimônio, 26% por crimes relacionados ao tráfico de entorpecentes. Cerca de 11% são crimes contra a pessoa, que são os crimes que o nosso bem maior é a pessoa. São crimes que a geração de renda pode, ou uma qualificação profissional, o envolvimento com o trabalho, pode possibilitar que essas pessoas tenham uma história diferente, com uma geração de renda lícita, e não a geração de renda fácil, como é os crimes contra o patrimônio e tráfico de entorpecentes. Nós temos aqui um pouco mais de 43% de presos sem condenação, que eles estão ainda no sistema prisional. Um estudo feito pelo IPEA em 2014 demonstrou que quase 40% dos presos provisórios, na hora da decisão judicial, ele não tem um crime de condenação de prisão. Então, a gente também precisa refletir sobre esses números. Se quase metade da população prisional são presos provisórios e uma boa parcela desses presos provisórios, na hora da condenação, eles sequer seriam condenados a uma pena de prisão, a gente precisa refletir sobre essa indenização, ou pelo menos o lado de quem que deveria indenizar isso. Eu não acredito, com o devido respeito, que nós temos hoje no nosso país, a frase parece forte, mas eu vou explicar, encarceramento em massa. Nós temos hoje no nosso país um número considerável de mandados de prisão em aberto, centenas de milhares, por crimes violentos, e eles não foram executados, os mandados de prisão não foram cumpridos. A pena privativa ainda é necessária, apesar de todos os seus desafios e obstáculos, como resposta aos crimes violentos. E nós não temos vagas hoje suficientes para os crimes violentos. Nós somos uma sociedade onde o crime é praticado. Se nós pegarmos os 15 últimos anos do nosso país, inclusive da época de maior auge na economia, nós tivemos, o Instituto Sargari desenvolveu isso, em 10 anos, uma pesquisa feita, 500 mil assassinatos. Então, a violência acontece, o roubo acontece, o estupro acontece, o homicídio acontece, não podemos fechar os olhos para isso. Dizer que encarceramento em massa é desconhecer a realidade. Encarceramento em massa, podemos pensar, talvez, numa parte do tráfico, do pequeno tráfico. Aí eu concordo que podemos discutir isso. Podemos discutir encarceramento em massa no número de presos provisórios, que talvez não estamos dando uma resposta mais efetiva. Mas vamos pensar naqueles que realmente teriam que estar no sistema carcerário. O número atual é suficiente de vagas? Não é. Não é. Então, nós temos que discutir isso realmente, interpretando os dados e confrontando, mas sem achismo. Se o processo for célere e cada um fizer a sua função, em um ano se termina qualquer processo crime.
O problema não é a lei, o problema não são os recursos. O problema é essa histeria punitiva. Me permita, eu adorei a manifestação do doutor Dermerval, mas eu preciso referenciar um fator. Existe prisionalização? Sim, eu não estou me referindo aqui à prisionalização por condenação, mas quase 50% de presos provisórios têm uma formação de culpa. A criminologia internacional chama esse fenômeno, está acontecendo no país todo, o grande encarceramento, que está gerando como resultado a piora do sistema, está gerando como resultado o aumento da população carcerária. Com relação a preso provisório, o padrão internacional de classificação de preso provisório, ele é aquele preso que não tem a primeira condenação. E no Brasil hoje, nós cadastramos presos provisórios como aqueles que não têm o trânsito em julgado. Se o cadastro de presos provisórios hoje no Brasil fosse feito conforme o padrão internacional, ou seja, primeira sentença condenatória, com a emissão da guia para recolhimento do preso, ele deixa de ser reconhecido como preso provisório. Esse é o padrão internacional, independentemente de conseguir esse preso no recurso à absolvição. Mas o padrão internacional é esse. E no Brasil nós estamos computando o preso provisório como aquele que ainda não tem a condenação definitiva, seja no STJ, seja no STF ou no Tribunal de Justiça. Então, essa contagem ela já transformaria, seria outra contagem, se nós fizéssemos a condenação como emitiu a guia, a primeira guia, ele não é mais preso provisório. Esse é o padrão dos países desenvolvidos, que o Brasil não segue. Não podemos achar que tem encarceramento em massa e temos que tirar as pessoas de lá. A população que está aqui do lado de fora está sofrendo os efeitos da violência. O sistema prisional custa caro. A construção de um presídio em São Paulo, por exemplo, pode chegar a 50 milhões de reais. Os estados administram as prisões com recursos próprios, mas também precisam de ajuda da União, que repassa dinheiro do Fundo Penitenciário Nacional, o FUNPEN, aos fundos penitenciários estaduais. Em 2016 e 2017, o repasse foi de 1 bilhão e 800 milhões de reais. Cada estado recebeu, em média, 44 milhões. Para especialistas, o problema do caos carcerário não é a falta de recursos. Questão de recursos. O Fundo Penitenciário do meu estado devolveu o recurso, não utilizou no ano passado. Quer dizer, isso é um absurdo. Quer dizer, nós não conseguimos executar, quer dizer, implantar projetos, muito menos utilizar os recursos que estão disponíveis. Recursos existem, né? Os recursos do FUNPEN, claro que nós estamos num cenário de contingenciamento de recursos, mas há uma dificuldade muito maior da gestão dessas unidades hoje pelos estados da federação. Muito mais que um problema de recurso, nossa realidade prisional é também, sobretudo, um problema de gestão, um problema de presença do Estado, de oferta das assistências previstas pela legislação, de oferta dos serviços penais também previstos pela legislação. Esse projeto ele serve também para uma reflexão do sistema como um todo. Porque senão fica assim, esse pessoal que está preso aí é um pessoal que não faz parte da sociedade. Faz sim, e a sociedade que está fora e está pagando, eles reclamam. 96% aqui da pesquisa no Senado dizem que os presos têm que trabalhar. E Vossa Excelência diz que eles não se recusam, que eles querem. E o que nós não temos é condição nos presídios. Talvez a gente diminuísse o custo desses presidiários, a gente teria dinheiro para fazer investimento e melhorar as condições dos nossos presídios. O que eu quero, o que eu desejo como autor, é que esse projeto não seja uma coisa que vai punir o preso e que vai, sim, melhorar o sistema penitenciário e diminuir, aí sim, é o que a população reclama, é o cara ficar ali ocioso, à mercê hoje, cada vez mais, das facções, do crime organizado. O cara entra ali por um delito pequeno e sai formado na escola do crime. O meu projeto não é para punir o preso, e sim
é no sentido de fazer com que a estadia dele num presídio seja de forma que ele possa voltar ressocializado. Agora, que ele tem que pagar pela estadia dele, eu acho que isso é o mínimo que a sociedade quer e eu acho que isso precisa acontecer. O senhor tem razão na sua angústia, é a mesma angústia que a gente tem. O receio é de virar uma letra morta, porque vai exigir e a gente não tem condição de ofertar. Então, talvez a estratégia seja diferente. A gente pode atacar em outras ações. Então, exigir que unidades prisionais tenham espaço para trabalho. Hoje não tem essa exigência. Se nós não provocarmos isso daí, isso vai continuar ad infinito. Perfeito. Eu acho que nós temos que provocar. Se não tem condição, em algum momento vai ter que ter. A senhora mesmo citou que Santa Catarina, ela é autônoma. Então, se Santa Catarina é um estado que é autônomo, por que não os 27 estados da federação? No caso de lá, foi uma decisão política. A legislação existe, mas há uma decisão só política. Mas é isso que nós estamos tentando fazer. Eu creio que nós estamos desempenhando um papel fundamental para a sociedade, na medida em que especulamos, tanto quanto possível, profundamente, a respeito dessa matéria, que, de fato, é essencial para a tranquilidade que hoje não existe da sociedade brasileira. O projeto teve relatório favorável do senador Ronaldo Caiado, do Democratas de Goiás. Ele foi aprovado por 16 votos a 5 na Comissão de Constituição e Justiça. Se não houver recurso para que o texto seja votado em plenário, ele segue direto para a análise dos deputados. O Em Discussão fica por aqui. Você pode rever os nossos programas pelo site da TV Senado ou pelo nosso canal no YouTube. Obrigada pela companhia e até um próximo tema em discussão no Congresso Nacional.